Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias neste sabadão. É sabadão dos rappers, você sabe, né, meus amigos, minhas amigas? E estamos aqui hoje para falar sobre Michael Jackson, The King of Pop. Pessoal, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, pessoal. E vamos lá contar a história do rei do pop, Michael Jackson, que era Michael Joseph Jackson. Nasceu em Gary, dia 29 de agosto de 1958 e faleceu em Los Angeles, dia 25 de junho de 2009. Hoje completam 13 anos da sua partida, pessoal. Uma curiosidade é que, por uma ironia do destino, eu escolhi o dia de hoje sem atentar que era a data do falecimento do Michael para homenageá-lo. Já fiz um vídeo aqui sobre a Janet Jackson, semana retrasada, né, contando a história de uma das mais influentes, né, importantes aí dos Jackson, né, a família Jackson, uma forma de homenagear a família Jackson, né, pessoal? Semana passada eu falei sobre os Jackson's 5, onde começou a história de Michael Jackson, e encerrar exatamente hoje com ele, que é o principal Jackson da família, né, o Michael, e por ironia tá aí. 13 anos após, né, exatamente hoje, o dia da data do seu falecimento, foi a data escolhida para homenageá-lo. E mais do que merecida, né, pessoal? Vou continuar contando a história do Michael Jackson aqui para vocês. Foi um cantor, compositor e dançarino estadunidense, apelidado do Rei do Pop. Foi um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da sua história, verdade. Suas contribuições para a música, a dança, a moda por mais de 4 décadas, juntamente com a divulgação de sua vida pessoal, fizeram dele uma figura global na cultura popular. Pois é, pessoal. Por que você está contando, Bianca, a história de um ícone do pop, né? Na história dos rappers? Sim, Michael Jackson influenciou muito dos rappers. Inclusive, era muito amigo de Tupac Shakur, pessoal. Então, Michael Jackson merece, sim, ter sua história contada aqui em História dos Rappers. Pessoal, uma figura ilustre, uma figura, assim, maravilhosa, contribui demais para a música, né, pessoal? Então tá aí a homenagem a Michael Jackson. Vamos lá. Oitavo filho da família Jackson, Michael fez sua estreia profissional em 1964, com seus irmãos mais velhos, Jack, Tito, Jermaine e Marlon, como membro do grupo musical The Jackson's 5. Já contamos a história deles aqui semana passada, né, pessoal? Daí em História dos Rappers. Ele iniciou sua carreira solo em 1971 com a Montol Records e subiu para o estrelato solo em Off the Wall em 1979, que foi aclamado pela crítica. No início dos anos 80, Michael se tornou uma figura dominante na música popular. Seus vídeos musicais, incluindo Beat It, Billie Jean e Thriller, do seu álbum Thriller, de 1982. Eu me lembro que quando eu era criança, todo ano tinha um especial do Michael Jackson. Eu, meus irmãos e nossos colegas ficávamos ansiosos para estarmos assistindo, né, aos programas, né, que passavam com os especiais do Michael Jackson. Era muito legal. São acreditados por quebrar barreiras raciais e transformar o meio em uma forma de arte e ferramenta promocional. Pois é, né? Michael Jackson quebrou muitas barreiras, né, pessoal? Sua popularidade ajudou a trazer o canal de televisão MTV à fama. Bad, esse disco de 1987, foi o primeiro álbum a produzir 5 singles, número 1 na Billboard Hot 100. Jackson continuou a inovar ao longo dos anos 90, com os vídeos como Black or White, Scream, e conquistou uma reputação como artista de turnê, através de performances de palco e vídeo. Jackson popularizou técnicas de danças complicadas como moonwalk. Quem é que não viu, né, o pessoal aí imitando Michael Jackson, vários, né, imitadores aí do Michael Jackson aqui do Brasil, pessoal? Era uma época muito bacana, né, a qual deu nome, né, o seu som e estilo influenciaram artistas de vários gêneros, incluindo aí vários rappers, né, pessoal, que tiveram Michael Jackson aí como inspiração. Michael Jackson é um dos artistas musicais mais vendidos de todos os tempos, com vendas estimadas em mais de 500 milhões de discos em todo o mundo. Thriller é o álbum mais vendido de todos os tempos, com vendas estimadas em 70 milhões de cópias em todo o mundo. Seus outros álbuns, incluindo Off the Wall, 1979,
Bad, 1987, Dangerous, 1991, High Story, Past, Present and Future Book, 1995, também estão entre os mais vendidos do mundo, pessoal. Ele ganhou centenas de prêmios, mais do que qualquer outro artista na história da música popular. Foi introduzido 2 vezes no Hall da Fama do Rock and Roll e é o único artista pop ou rock a ser incluído no Dance Hall of Fame. Suas outras realizações incluem 39 recordes no Guinness World Records, incluindo o de artista de maior sucesso de todos os tempos, 15 Grammys Awards, incluindo os prêmios Legend e Lifetime Achievement, 26 American Music Awards e 13 singles número 1 na Billboard Hot 100, mais do que qualquer outro artista masculino na história da Hot 100. Jackson também foi o primeiro artista a ter o single dos 10 primeiros na Billboard Hot 100 em 5 décadas diferentes. Em 2016, o patrimônio de Jackson era de 825 milhões. Pessoal, o valor anual mais alto de uma celebridade registrada pela Forbes. No final dos anos 80, Jackson se tornou uma figura de controvérsia por sua radical mudança na aparência, relacionamentos, comportamentos e estilos de vida bem conturbados, pessoal? Em 1993, ele foi acusado de abuso, pessoal, do filho de um amigo da família. O processo foi resolvido fora do tribunal e Jackson não foi indiciado. Em 2005, ele foi julgado e absolvido de outras acusações de abuso. E várias outras acusações também foram alencadas ao Jackson, mas ele foi absolvido, Em 2009, enquanto se preparava para This Is It, Jackson, infelizmente, faleceu de overdose de sedativos administrados por seu médico pessoal, Conrad Murray. Os fãs de Jackson em todo o mundo expressaram sua tristeza no seu funeral público. Foi transmitido ao vivo. No entanto, o documentário Live in Neverland, lançado pela HBO em 2019, detalha as alegações de abuso de 2 ex-amigos de Jackson que trabalharam com ele quando eram crianças. 1958, 1975, Infância e Jackson's 5. Michael era o sétimo dos 9 filhos do Joseph e Catherine Jackson. A família inteira, incluindo os irmãos mais velhos, Rebby, Jack, Tito, Jermaine, Latoya e Merlon, e os mais novos, Randy e Janet, viveram juntos em uma pequena casa de 2 quartos e o pai sustentava a casa a duras penas, trabalhando em uma usina siderúrgica. Por vontade da mãe, mas contra o desejo do pai, as crianças tornaram-se testemunhas de Jeová e passaram a praticar a evangelização de porta em porta. De acordo com as regras rígidas do pai, as crianças eram mantidas trancadas em casa enquanto ele trabalhava até tarde da noite. Entretanto, as crianças escapavam frequentemente para as casas dos vizinhos, onde cantavam e faziam músicas. Os irmãos mais velhos mexiam na guitarra do pai Joseph sem sua permissão, enquanto ele estava trabalhando. Até que um dia, Joseph tomou consciência do talento de seus filhos e resolveu ganhar dinheiro com isso. E assim, sair de Gary e ir para a Califórnia, para mais tarde serem contratados pela Motown. Na Motown, Michael e seus irmãos gravaram vários álbuns, o que lhe rendeu fama mundial. Com apenas 13 anos, Michael, através do Jackson's 5, havia colocado 4 canções no topo das paradas: I Want Back, ABC e I'll Be There, The Love You Save, uma das músicas mais bonitas do Jackson 5, I'll Be There. Quem não lembra dessa música? Michael iniciou sua carreira solo quando ainda estava na Motown, quando lançou os álbuns Got to Be There, Ben, também lindíssima, Quem não lembra do Ben? Music and Me, perfeita, lindíssima, Forever, Michael. Todos com pelo menos um sucesso mundial. A partir de 1973, a popularidade do grupo começou a diminuir, embora eles tivessem sucessos razoáveis como I'm in Love e Dancing Machine. Esse último, durante as apresentações, Jackson simulava um robô dançando. A dança tornou-se bastante popular no mundo todo. Durante sua infância, Michael e seus irmãos sofreram constantes abusos do pai, que batia frequentemente nas crianças e as aterrorizava psicologicamente. Os ensaios eram supervisionados pelo pai com um cinto na mão. Certa vez, Michael e seus irmãos foram dormir no quarto de um hotel e deixaram a janela aberta.
Seu pai escalou a janela com uma máscara no rosto e deu um susto nos irmãos, somente para ensiná-los a não deixar a janela aberta quando fossem dormir. Anos depois, Jackson sofreu pesadelos sobre ser sequestrado do seu quarto e chorava com isso. Durante sua entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, em 1993, Michael disse que durante sua infância chorou várias vezes por solidão e que muitas vezes vomitava só de ver seu pai. No documentário de 2003, Living with Michael Jackson, do jornalista britânico Martin Bashir, o cantor chorou ao relembrar da sua infância. 1975-1981, mudança de gravadora e Off the Wall. Em 1975, os Jacksons 5 saíram da Motown e assinaram contrato com a Epic, em busca de mais liberdade para produzir suas canções. Como resultado do processo judicial, tiveram que mudar o nome para The Jacksons. Michael foi o principal compositor do grupo, escrevendo sucessos como Shake Your Body, Down the Ground, This Place Hotel, Can You Feel It? Em 1978, Michael co-estrelou The Wiz no papel de espantalho com sua companheira de gravadora, Diana Ross, uma grandíssima amiga dele, né, pá? Como Dorothy, ele foi o espantalho e a Diana Ross foi a Dorothy. As canções do filme foram arranjadas e produzidas por Quincy Jones, que simpatizava com Michael. Após assinar contrato com a Epic em 1978, Michael trabalhou com Quincy em muitos álbuns. Michael começou a gravar Off the Wall durante a primavera norte-americana de 1978. Com a produção de Quincy Jones, Jackson selecionou 10 canções, as quais foram seu primeiro álbum solo em idade adulta. Off the Wall causou furor entre o público e a mídia especializada. A mistura de black music e disco de álbum tornou-se referência nos anos que se seguiram. Michael ganhou seu primeiro Grammy com o compacto Don't Stop Till You Get Know, uma canção escrita e produzida por ele. Foram 2 anos de constante exposição na rádio e na televisão. Foi a primeira vez que um artista colocou 4 canções de um mesmo álbum entre as 10 mais tocadas, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Em 1980, Off the Wall já era o álbum de black music mais vendido da história. Os números chegaram atualmente a 20 milhões de cópias. Apesar de ter vendido com um único álbum solo mais do que o de Jacksons, haviam conseguido na carreira 11 anos. Michael resolveu continuar com os irmãos, atendendo a pedido da mãe. Em 1979, durante o ensaio, Jackson caiu e quebrou o nariz, sendo obrigado a operar. Sua primeira rinoplastia não foi um completo sucesso, e Jackson reclamou de dificuldades respiratórias que afetavam a sua carreira. Muito bem, né, pessoal? Submetido, então, para o Dr. Stephen Hoefling, que realizou a segunda rinoplastia de Jackson e outras subsequentes operações. Depois de lançar mais discos do que o The Jacksons, em 1980 e cumprir uma apertada agenda de divulgação, que incluía especiais no rádio e uma sequência de 39 espetáculos pelos Estados Unidos, Michael tinha pouco tempo para gravar o álbum que sucederia Off the Wall. 1982-1983, Thriller e Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Michael aceitou um convite do cineasta Steven Spielberg para narrar a história do filme ET, o extraterrestre, de 1982, em um disco que incluía a canção inédita Someone in the Dark. Jackson resolveu trabalhar nos 2 projetos simultaneamente, o que gerou desconforto na Sony Music. O disco narrado por Michael seria distribuído pela MCA Records no mesmo mês em que a gravadora tinha agendado o lançamento de Thriller. A Sony Music entrou na justiça e conseguiu cancelar o projeto. Enquanto isso, Jackson concluiu as gravações de Thriller. O álbum foi finalizado em 6 meses e o lançamento em novembro de 1982, depois de vários adiamentos. Thriller é atualmente o álbum mais vendido da história, com mais de 110 milhões de cópias vendidas no mundo todo, pessoal. Nos 2 anos que se seguiram ao lançamento, o álbum foi a maior sensação da América, influenciando não somente a música, como também a dança, a moda e a televisão.
Thriller chegou à primeira posição entre os mais vendidos dos Estados Unidos dia 21 de fevereiro de 1983 e permaneceu na posição por 37 semanas no primeiro lugar e mais 43 no top 10, um recorde. 7 compactos foram lançados e 2 conquistaram o primeiro lugar, Billie Jean e Beat It. Thriller foi também um marco na luta contra a discriminação racial. A indústria fonográfica, Jackson tornou-se o primeiro artista negro cuja música estava no ar na MTV, com o videoclipe de Billie Jean, dirigido por Steve Barron. A canção Beat It, que teria a participação do guitarrista Ed Van Halen, fez a rádio de rock, na época orientada a um público essencialmente branco, tocarem a canção de um negro. E fez rádios da Black Music tocarem rock, um feito inédito até então. Durante a divulgação de Thriller, na noite do dia 16 de maio de 1983, 3.000 celebridades norte-americanas lotaram um teatro em Los Angeles para assistir a uma apresentação comemorativa de 25 anos da gravadora chamada Motown 25, Yesterday, Today, Forever. De suas casas, 50 milhões de norte-americanos acompanhavam pela TV a apresentação de vários artistas negros, até a entrada dos irmãos Jackson, que vão embora e deixaram Michael sozinho no palco. Ele começou a cantar Billie Jean, sucesso do álbum que havia lançado 6 meses antes. De repente, Michael parou de cantar, andou até um canto esquerdo do palco e voltou deslizando de costas. Naquela noite, mais do que imortalizar o passo de dança, criado e batizado décadas antes pelo dançarino Bill Bailey como Moonwalk, algo como o passo da lua, Michael Jackson consagrou-se como o rei do pop. Foi aquele momento que cristalizou o status de celebridade de Michael Jackson. Moonwalk, no mundo do entretenimento, só é comparável ao andar de vagabundo de Chaplin, a sequência de Gene Kelly em Dançando na Chuva e os passos de Fred Astaire no filme Núpcias Reais, disse a revista americana Rolling Stones. Depois daquela apresentação, tanto Fred Astaire quanto Gene Kelly foram atrás de Jackson para parabenizá-lo por usar também o passo criado por Bailey. Foi então que o cantor estreou o chapéu e jaqueta pretos e a famosa luva de lantejoulas. Em dezembro daquele ano, Michael e o diretor John Landis estabeleceram também novos horizontes para a produção de videoclipes. Quando o curta-metragem de 14 minutos foi lançado para promover a canção Thriller, ao custo de $600 mil, elevado para os padrões da época, também em tempo para o Natal de 1993, um segundo dueto entre Jackson e Paul McCartney chegou à loja Say, Say, Say. Tornou-se o 6º número 1 de Michael na época e o 9º do ex-Beatle. 1984, 1985, Pepsi, You Are The World e a carreira nos negócios. Em 27 de janeiro de 1984, Michael Jackson sofreu um acidente enquanto gravava o segundo comercial para a televisão do contrato de $5 milhões que havia assinado para ser garoto propaganda da Pepsi. O cabelo do astro foi incendiado por fogos de artifício. Ele teve queimaduras de 2º grau no couro cabeludo. Michael foi liberado do hospital um dia depois da internação. Em março de 1984, Jackson lançou em VHS o videoclipe de Thriller, acompanhado por um documentário sobre os bastidores da produção. A fita, intitulada Marking Michael Jackson Thriller, vendeu 4 milhões de unidades e tornou-se a mais vendida de todos os tempos, até ser superada pelo filme Titanic, de James Cameron, em 1997. Em maio seguinte, também Thriller entrou para o livro de recordes e Michael ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Ao final de 1984, Jackson já havia conquistado 2 prêmios por Thriller. Na cerimônia do Grammy Award daquele ano, o astro estabeleceu um novo recorde, conquistando 8 prêmios. A marca foi igualada pelo guitarrista mexicano Carlos Santana, com o álbum Supernatural, de 2000.
Com o sucesso de Thriller, o interesse do público e a imprensa por Jackson era crescente. Thriller inesquecível na carreira de Michael Jackson, não só a música, mas o videoclipe lá dentro do cemitério foi algo assim fenomenal, não só pelos efeitos, mas pela dança que realmente consagrou em Michael Jackson como um dos maiores bailarinos de todos os tempos, né, pessoal? Tornaram-se notórios, eu vou continuar lendo aqui, tá, pessoal? Tornaram-se notórios não somente os hábitos pouco usuais do músico, mas também os trabalhos humanitários de Michael, especialmente em prol de crianças e adolescentes. Em maio de 1984, a Casa Branca, como convidado do presidente, ele foi chamado aí, né, pelo presidente, participou de uma campanha contra as drogas, né, convidado pelo presidente da época, o Ronald Reagan, pessoal. E em julho, Michael anunciou que reverteria todos os lucros da turnê do álbum Thriller para a caridade. A Victory Tour, com 55 concertos em cidades dos Estados Unidos e Canadá, arrecadou 75 milhões de dólares. A turnê quebrou o recorde do maior público, antes detido por Elvis Presley. Michael levava seus animais de estimações exóticos para todos os lugares. Um chimpanzé chamado Bubbles, uma cobra chamada Muscles, e assim ia, né, pessoal? E em 1985, Michael se uniu a Lionel Richie e Quincy Jones numa missão de arrecadar fundos para a campanha USA for Africa. A ideia era gravar uma canção cujos lucros seriam revertidos para reduzir os índices de mortalidade pela fome no continente africano. Lionel Richie compôs no piano a melodia, Michael escreveu a letra em um único dia. O resultado eles chamaram de We Are The World. Para gravar a canção, Quincy Jones convidou 44 celebridades da música da televisão, incluindo Cyndi Lauper, Diana Ross, Ray Charles e Stevie Wonder. O projeto arrecadou 200 milhões de dólares para a luta contra a fome na Etiópia. Michael ganhou 2 Grammys por We Are The World, Canção do Ano com Lionel Richie e Gravação do Ano com Quincy Jones. A canção recebeu também outros 2 prêmios na cerimônia. Jackson começou uma carreira empresarial. Ele comprou direitos autorais do catálogo Northern Song, que continha canções dos Beatles, Elvis Presley, entre outros. McCartney ficou chateado com Jackson e desde então a amizade entre os dois parecia ter acabado, hein, pessoal? 1986, 1990, Mudança na Aparência, Bad, Filmes Autobiografia e Neverland. Em 1986, o público conheceu uma das canções selecionadas para fazer parte do que seria seu próximo álbum de estúdio, Bad. Quem não cantou? É Bad. Quem foi que não cantou, né, pessoal? A canção Another Part of Me fazia parte também da trilha sonora do filme Captain EO, produzido por George Lucas e Francis Ford Coppola. Michael estrelava o curta-metragem filmado todo em 3D para a Disney, ao custo de $1 milhão por minuto, até 1988. O filme ainda era exibido em parques temáticos da companhia, né, da Disney. Em 2009, depois da morte do astro, a Disney decidiu resgatar o musical e colocá-lo em cartaz novamente. Jackson lançou Bad em agosto de 1987, com 2 anos de atraso. Para a mídia especializada, o álbum era pouco ousado e uma decepção em comparação com Thriller, de 1982, ou Off the Wall, de 1979. Em contrapartida, o público respondeu bem e fez de Bad um grande sucesso, como eu falei, né? Quem não cantou Bad, né, do Michael Jackson? Não tão grandioso quanto o Thriller, com certeza, né? Mas foi um grande sucesso também. Me lembro muito bem do lançamento, né, do especial do Michael Jackson do Bad. E foi bem bacana. O álbum vendeu 30 milhões de cópias em todo o mundo e permaneceu durante algum tempo como o segundo mais vendido aí da história, pessoal. Bad ainda teve recorde de 9 canções lançadas como compacto. 5 delas chegaram à primeira posição nos Estados Unidos. I Just Can't Stop Loving You, com a estreante Sydney Garrett, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror e Dirty Diana. Foi a primeira vez que um artista colocou 5 canções de um mesmo álbum em primeiro lugar. Feito que se repetiu com Mariah Carey em 1990 e Katy Perry em 2010. Ambas emplacando 5 canções em um primeiro lugar no Top Hot 100 da Billboard, pessoal. Isso sem contar Another Part of Me, que ficou em primeiro lugar no chart da RB durante a divulgação de Bad
A publicação de excentricidades sobre a vida de Michael adquiriu contornos enfáticos. Verdades ou mentiras tornaram-se parte da imagem que se criou em torno de Jackson. Foi noticiado, por exemplo, que o astro tentou comprar os ossos e roupas de John Merrick, o Homem-Elefante, que ele teria uma parte do próprio nariz retirada em cirurgia plástica, conservada em uma jarra dentro de casa, que dormia em uma câmara hiperbárica para retardar o envelhecimento. Mais tarde, essas notícias foram desmentidas pelo próprio Michael. Na época, as alterações na aparência de Michael eram visíveis e geravam muita polêmica. Os jornais especulavam sobre dezenas de cirurgias plásticas, apesar do músico confirmar apenas 2. Vamos combinar, né? Dá para perceber que não foram só 2, né? Principalmente no nariz, né, seu Michael Jackson? Mas vamos lá. E possíveis razões para a mudança na cor da pele, que estava branca. Especialistas acreditavam que Michael teria se submetido a um tratamento intensivo com hidroquinona, uma substância capaz de clarear a pele. Em 1993, durante entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, Jackson afirmou sofrer de vitiligo, uma doença autoimune não contagiosa e que ocorre à perda da pigmentação. Posteriormente, o cantor ainda contraiu outra doença de pele e foi diagnosticado com lúpus no início dos anos 90. Essa doença também causa alteração na pele. O sistema imune ataca as próprias células e tecidos do corpo, deixando o indivíduo com fortes dores e mais suscetíveis a outras doenças. Isso explicaria o uso de máscaras cirúrgicas em público e o vício em remédios contra a dor. Devido às suas supostas excentricidades, Michael ganhou o apelido de Wokjacko, do tabloide The Sun. Vegetariano, Michael supostamente tinha horror a refrigerantes artificiais, apesar de ter feito uma campanha publicitária milionária para a Pepsi. Entretanto, há divergência sobre o suposto vegetarianismo de Michael. A União Vegetariana Internacional afirma que ele não era, pois comia carne de frango. Bad foi indicado ao Grammy. Michael, inclusive, fez uma performance lendária no ano de 1988, onde cantou The Way You Make Me Feel e Man in the Mirror. Ele não ganhou nenhum prêmio, o que gerou revolta no cantor. Eles julgaram minha aparência, não minha música. Em setembro de 1987, Michael deu início ao Bad World Tour, a primeira turnê mundial do artista solo que passou em 15 países e atraiu 4,4 milhões de pessoas aos estádios, um recorde de público que seria superado pelo próprio Michael 2 vezes, em 1992 e 1997. Em 1988, o cantor lançou a autobiografia Moonwalk e o filme Moonwalker, dirigido essencialmente por Jerry Kramer, que continha os videoclipes de Smooth Criminal e Leave Me Alone. O longa-metragem ainda deu origem a um jogo de videogame do mesmo nome, para fliperamas Sega Mega Drive e Sega Master System. Jackson ganhou um Grammy pelo videoclipe The Leave Me Alone. Em 1989, Bad foi a última colaboração de Jackson com Quincy Jones. Em maio de 1988, Michael se mudou da residência da família Renee Sud em ensino para o rancho recém-adquirido no Vale de Santa Inês, ao norte de Los Angeles, também na Califórnia. A propriedade de 2,7 mil acres, 10,93 quilômetros quadrados, foi batizada de Neverland, Terra do Nunca em português, em referência ao livro do Peter Pan, de 1906, de J. M. Barrie. Ele morou sozinho no rancho por 17 anos, em busca de privacidade. Não funcionou. Pelo contrário, o isolamento só fez com que aumentasse o interesse do público e, consequentemente, da imprensa sobre a vida dele. Em março de 1990, Michael assinou um contrato recorde de 1,089 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes, com a Sony Music, que asseguraria a permanência dele na gravadora por mais 15 anos. Nesse período, ele deveria lançar 6 álbuns e receberia 180 bilhões em antecipação por cada um deles. No livro dos recordes, Jackson passou a ser citado como o artista mais bem pago da indústria da música. Durante o American Music Awards, Elizabeth Taylor discursava sobre a vida musical de Jackson quando finalizou. Em minha estima a ele, Michael Jackson é o único que pode receber o título de rei da música pop, rock e soul.
A plateia manifestou-se a favor da proposta e desde então o público e a imprensa se referem a Michael como King of Pop, o rei do pop. 1991 a 1993, Dangerous, Heal the World Foundation e Super Bowl. Depois de um ano longe das paradas de sucesso, Michael pôde ser ouvido novamente nas rádios em novembro de 1991, com a canção Black or White, também muito interessante, né, que fala dessa relação da discriminação, Black or White, também muito bacana. Cantamos muito essa música, né, pessoal? Black or White. O primeiro compacto lançado, o álbum Dangerous, pessoal, Dangerous. Jackson convidou o diretor John Landis, de Thriller, para gravar o videoclipe da canção. Quando foi transmitido o curta-metragem, que tinha 10 minutos de duração, gerou controvérsia, mostrando o Astro quebrando vitrines de loja e destruindo um carro com um pé de cabra. O videoclipe foi transmitido simultaneamente para 27 países, perante uma audiência estimada em 500 milhões de pessoas, um novo recorde. A reação foi imediata. O segmento, considerado violento, foi retirado do curta-metragem. Michael se retratou em um comunicado dizendo que o comportamento simulava o instinto de uma pantera animal e que o transformava durante a história. O vídeo também ficou famoso por mostrar na televisão uma das primeiras metamorfoses geradas por computador. O videoclipe contava com a participação de Macaulay Culkin. 2 semanas depois desse enorme feito, Dangerous foi lançado. O álbum reunia 14 canções inéditas, 12 delas escritas e compostas por Jackson. A produção era essencialmente de Ted Healy, considerado um dos criadores do novo tipo de som chamado New Jack Swing. Dangerous gerou 9 compactos, incluindo 3 números 1 nos Estados Unidos, Black or White, Remember the Time e In the Closet. O álbum ficou mais de 2 anos entre os mais vendidos e foi adquirido por 34 milhões de pessoas no mundo todo, superando Bad como o segundo melhor desempenho da carreira do cantor. Este é o álbum de um artista masculino mais vendido da década de 1990. Jackson fundou o Heal the World Foundation em 1992. A fundação ajudava milhões de crianças ao redor do mundo. Também enviou milhões de dólares para todo o mundo para ajudar as crianças ameaçadas pela guerra e por doenças. Em junho de 1992, Michael saiu em turnê para divulgar o álbum e quebrou o recorde de público firmados anteriormente por ele mesmo durante Bad World Tour em 1987 e 1988. A turnê foi interrompida em 1993, depois que ele foi acusado de abuso, de um menor. Apesar disso, a investida levou para os estados 3,5 milhões de pessoas em 69 concertos, uma média maior do que qualquer outra turnê até então. Todos os lucros de Dangerous World Tour foram revertidos para a caridade. A Dangerous World Tour foi a turnê que utilizou mais equipamentos do mundo. O palco demorava 3 dias para ser montado e eram necessários mais de 60 carretas, 20 caminhões e 2 jumbos, 747 para transportar os equipamentos de 2,5 toneladas, que eram 168 homens trabalhando, 2 telões de cristal líquido, 1.000 luzes e mais de 10 mil cabos elétricos, pessoal. A Dangerous World Tour foi transmitida ao vivo pela HBO e foi a turnê de maior audiência da televisão. Para retornar, a divulgação do álbum Dangerous nos Estados Unidos, interrompida desde que saiu em turnê, Michael programou 2 grandes eventos televisivos em 1993. No dia 31 de janeiro, ele se apresentou no intervalo do Super Bowl, a famosa final do campeonato de futebol americano, organizado pela NFL e exibido neste ano pela rede de televisão norte-americana NBC, diante de uma audiência de 103,4 milhões de pessoas. Ao contrário de anos anteriores, ele foi a única atração do tradicional Super Bowl, no show do intervalo, devido ao status de estrela de Michael. A rede de televisão norte-americana Fox, concorrente da NBC, deixou de exibir pela primeira vez um compacto com os melhores momentos do Super Bowl, disputado no ano anterior. Esse compacto era tradicionalmente exibido quando a emissora não detinha os direitos de transmissão da partida. A performance de Mike foi impressionante.
houve uma explosão e o rei do pop saiu pulando do chão acompanhado de fogos. Ele pousou e ficou imóvel em sua famosa postura de estátua por vários minutos, enquanto a multidão ia ao delírio, pessoal. Pois é, né? Uma chuva de fogos caía sobre o astro, que estava com seu tradicional óculos de sol, bracelete, roupa de militar, com detalhes em ouro. Ele virou o rosto e lentamente começou a tirar os óculos, né, dos olhos, pessoal. Jogou-os e começou a cantar e a dançar. Michael cantou 3 canções: Jan, Billie Jean e Black and White. O grande finale aconteceu após a exibição de videomontagem de Michael participando de várias campanhas humanitárias por todo o mundo. E em seguida, 3.500 crianças da região de Los Angeles se juntaram a Michael para cantar Heal the World. Lindíssima essa canção também, pessoal. Foi o primeiro Super Bowl em que o número do público aumentou durante meia hora de show. Dangerous subiu 90 posições depois da apresentação. 10 dias depois, concedeu uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, que foi assistida por 100 milhões de telespectadores. Foi a primeira vez em 10 anos que Jackson aceitou falar com a imprensa. A entrevista também se tornou um dos eventos mais assistidos de todos os tempos. E o álbum Dangerous voltou ao top 10 pelo ano, né, de seu lançamento original. 10 anos após isso, né? Depois da morte de Ryan White, vítima de HIV, Michael lançou o single Gone Do Some e chamou a atenção no mundo para pesquisas sobre a cura da AIDS, que na época havia grande preconceito por parte das pessoas. Durante a era Dangerous, Jackson visitou vários lugares do mundo, incluindo Iraque e Egito. Na África, quando ele desembarcou no Gabão, foi recebido por mais de 100 mil pessoas, com um enorme cartaz dizendo "Bem-vindo à casa, Michael". Em sua viagem à Costa do Marfim, Jackson foi coroado Rei Sunny pelo chefe da tribo. Em 1993, recebeu o Grammy Legend Award por ser uma lenda viva e por sua contribuição ao mundo da música. 1993, 1994, a alegação de abuso em seu primeiro casamento. Em agosto de 1993, o jovem Jordan Chandler, de 13 anos, representado pelo advogado civil Larry Feldman, acusou Michael de abuso. As declarações feitas à imprensa nunca foram entregues à justiça e, por consequência, o astro não chegou a ser indiciado. Apesar disso, o promotor distrital Tom Shenedon deu início às investigações paralelas e, no final do mês, pelo condado de Santa Inês, residência oficial de Jackson, as acusações geraram frenesi no mundo todo. Michael cancelou o segmento da turnê do álbum Dangerous em outubro, pouco antes de deixar o México a caminho dos Estados Unidos. Durante uma semana daquele mês, não se soube o paradeiro do astro. Ele reapareceu internado aos cuidados do terapeuta Beauchamp Cove, na Irlanda do Norte, em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, alegando a necessidade de restabelecer-se de um vício em analgésicos. Michael se pronunciou sobre as alegações pela primeira vez em dezembro de 1993, durante um comunicado transmitido simultaneamente pelas redes CNN, CBS, NBC e ABC, ao vivo do rancho de Neverland. Ele se defendeu, afirmando ser incapaz de causar mal a uma criança. Depois de 6 meses de negociações contra a vontade do cantor e do seu advogado, a companhia de seguros daquele fechou um acordo de confidencialidade com o dentista Evan Chandler, pai de Jordan, que o acusava. Especula-se que a família tenha embolsado quase 15 milhões de dólares. As investigações paralelas da Justiça foram arquivadas em 1994 por falta de provas. Com o acordo, um único reclamante se recusava a colaborar. Em 1996, Evan processou novamente, alegando que Michael teria violado os termos da ação civil, quando publicamente afirmou nunca ter abusado do garoto. Neste novo processo, Chandler referiu-se ao álbum High Story, bem como uma entrevista que Michael deu a Diane Sawyer. O pedido abrangia uma indenização no valor de 60 milhões de dólares. Em 26 de maio de 1994,
Jackson casou-se com Lisa Mary Presley numa cerimônia na República Dominicana. A união foi amplamente divulgada e criticada pela imprensa, que especulava sobre a convivência do casamento, realizado meses depois do término das investigações criminais contra o astro. A primeira aparição pública do casal foi em setembro, durante a MTV Music Harvard do ano. Eles entraram no palco e seguiram por uma passarela e se beijaram. O matrimônio durou 2 anos. 1995-1997. High History, segundo casamento e paternidade. O primeiro compacto lançado da era History foi Scream, um dueto musical com a irmã Janet. Estreou durante uma entrevista concedida por Michael a Lisa Mary, a apresentadora Diane Sawyer, no programa Prime Time, da ABC. Um dia antes do lançamento do High Story, o videoclipe Scream é o vídeo musical mais caro da história. Custou cerca de 7 milhões de dólares, sendo certificado pelo Guinness World Record em 2006. Desde então, o livro não registrou nenhum outro. Em junho de 1995, chegou às lojas o álbum duplo High Story Past, Present and Future Book One. No primeiro disco, uma seleção de 15 sucessos remasterizados. No segundo, a primeira coleção de canções inéditas lançadas pelo cantor desse ser acusado de abuso. Foram gastos 30 milhões de dólares em publicidade e propaganda para o lançamento do álbum e divulgação de 5 compactos. Foi a maior campanha de marketing já montada para promover um disco. High Story vendeu quase 20 milhões de cópias. Também, durante a divulgação do álbum, Jackson esteve no Brasil para gravar cenas do videoclipe da canção They Don't Care About Us, na favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro, e também no Pelourinho, em Salvador, com o grupo de percussão Olodum. Em setembro de 1996, Michael Jackson deu início à High Story World Tour, com um show de lotação esgotada na cidade de Praga, na República Tcheca. Ao término dos concertos, mais de um ano depois, Jackson tinha levado 4,5 milhões de pessoas aos estádios de 56 cidades, em 35 países diferentes. Com isso, a turnê estabelecia um novo recorde mundial de público em novembro de 1996. O astro se casou com a enfermeira dermatologista Debbie Wu, com quem teve 2 filhos. O primeiro, Michael Joseph Jackson Jr., nasceu naquele ano. No ano seguinte, Howe deu à luz a Paris Catherine Jackson. A enfermeira abriu mão de todos os direitos maternos e entregou a guarda das crianças a Jackson, gerando grande polêmica. Em 2002, Howe afirmou em entrevista à rede americana de televisão Fox que os filhos foram presentes dados por ela ao astro. Em março de 2019, Debbie Wu revelou que Prince e Paris não são filhos biológicos do cantor. Em entrevista ao The Sun, Debbie assumiu que os 2 herdeiros nasceram a partir da doação de esperma de uma terceira pessoa e que ela nunca teve relações com Jackson. Eles me fertilizaram da mesma maneira que eu fertilizo meus cavalos. Para reproduzir, era muito técnico. Eu era sua égua de raça pura, disse ao jornal inglês. Em 1997, 8 canções inéditas de High Story foram remixadas e lançadas pela coletânea Blood on the Dance Floor. Entre os produtores responsáveis pelas versões estão Wyclef Jean, David Morales e Tony Moran. Neste álbum de remix também são encontradas canções de estúdio, Blood on the Dance Floor, Morphine, Safety Sister, Ghost and It's the Scary. A primeira acabou se tornando a única música bem-sucedida do álbum nos Estados Unidos, mas também foi lançado como single High Story Ghost, que em geral teve um bom rendimento na Europa. Blood on the Dance Floor é o álbum de remix mais vendido da história, com cerca de 7 milhões de cópias vendidas, um curta-metragem de 35 minutos intitulado Ghosts e estrelado por Jackson, estreou nos cinemas europeus na mesma época. O filme, escrito por Stephen King, Carrie, a Estranha, e dirigido por Stan Winston, de O Predador, foi concebido como uma releitura do clássico do videoclipe, produzido para a canção Thriller, em maio de 1984. Em maio de 1997, o grupo Jackson's 5 foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. 4 anos mais tarde, em 2001, Jackson receberia a condecoração como artista solo. 1997-2002, disputa na gravadora Invisible.
Em 1999, Jackson realizou vários concertos beneficentes chamados Michael Jackson's Friends, que contavam com a participação de Slash, The Scorpions, Boyz II Men, Mariah Carey, Pavarotti e outros. Em 2001, Michael completaria 30 anos de carreira solo. Para comemorar a data, foram pensadas edições especiais dos álbuns Off the Wall, Thriller, Bad e Dangerous, todos remasterizados com novos encartes, incluindo canções raras e inéditas, e também entrevistas com o produtor Quincy Jones e o compositor Rod Temperon. Além de 2 shows comemorativos realizados no Madison Square Garden em setembro de 2001, a participação de vários artistas como Britney Spears, Whitney Houston, Slash, Usher, Luther Vandross, Destiny's Child, entre outros. No mês seguinte, em outubro, Jackson lançou Invisible, a primeira coleção de novas canções lançadas pelo astro em 6 anos, desde High Story em 1995, produzindo essencialmente por Rodney Jerkins e Ted Riley. Também há a participação de Carlos Santana na música Whatever Happens, Slash em Privacy e ainda um rap póstumo de Notorious Big. Jackson também ajudou a formar a United We Stand, What More Can I Give, concerto beneficente realizado no RFK Stadium, em Washington, em busca de fundos de caridade para os familiares vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, onde cantou What More Can I Give junto com outros cantores, e Man in the Mirror, sozinho. Por essa a última não foi exibida na televisão. Essa última música não foi exibida na televisão, né, pessoal? Durante a rápida divulgação do álbum, ficaram explícitas as divergências entre Michael e o então chefe da Sony Music, Tommy Mottola. Os problemas começaram em 2000, quando Jackson tentou retirar a licença das gravações originais do catálogo dele da gravadora para o lançamento independente. Assim, Michael não precisaria dividir os lucros com a Sony. Entretanto, os advogados de Jackson encontraram cláusulas no contrato dele com a gravadora que impediu a transação. Para evitar uma disputa judicial, Michael e a Sony fecharam um acordo que permitiria que ele abandonasse a gravadora depois do lançamento de Invisible, mas não antes de um pacote de coletâneas que reuniriam os maiores sucessos dele. A crise se acentuou quando a canção You Rock Me World vazou para as rádios americanas propositalmente e teve de ser lançada como o primeiro compacto do álbum. Jackson queria que fosse Unbreakable. Assim, o rei do pop se negou a colaborar com o resto da divulgação de Invisible. Mesmo assim, a Sony ainda lançou o mesmo de uma maneira irresponsável. 2 singles, Cry, mundialmente, e Butterfield, apenas nos Estados Unidos. Apenas Cry obteve um clipe sem a presença de Jackson. Invisible é conhecido como o álbum mais caro da história, já que só em produção Jackson gastou cerca de 30 milhões de dólares. A Sony boicotou o álbum, retirando-o das lojas após 3 meses de lançamento. Ainda assim, Invisible vendeu cerca de 12 milhões de cópias no mundo todo, algo difícil até para artistas que estavam no auge na época, com mais de 35 cantores contribuíram, como Shakira, Celine Dion, Rick Martin, Luther Vandross, Justin Timberlake, Carlos Santana, Beyoncé, Laura Pausini, Mariah Carey. O compacto nunca foi lançado, devido aos desentendimentos de Michael com a Sony Music. Além disso, especula-se que o envolvimento de um dos produtores do projeto com a indústria do cinema pornográfico estadunidense teria afastado os patrocinadores. Em 2002-2005, segundo a alegação de abuso e absolvição. Michael teve seu primeiro filho, Prince Michael Jackson, em 1997, seguindo por sua filha Paris Michael Catherine Jackson, em 1998. 5 anos depois, Jackson teve seu terceiro filho, Prince Michael Jackson II. E em 2002, a mãe da última criança se mantém anônima. Jackson revelou que a criança era resultado de inseminação artificial. Em novembro do mesmo ano, durante sua estadia em Berlim, Jackson apareceu na janela da varanda do quarto do hotel com seu filho recém-nascido. O cantor surpreendeu a todos quando pôs seu filho com um pano no rosto para fora da janela durante 3 segundos. Supostamente, ele fazia isto para mostrar seu filho aos fãs que se encontravam à entrada do hotel, que teriam pedido para que ele o mostrasse.
Esse ato provocou severas críticas aí para Michael. Em 2003, a Sony lançou a coletânea Number Ones, que vendeu 10 milhões no mundo todo. No mesmo ano, foi exibido o documentário Live With Michael Jackson, que mostrava o dia a dia do cantor. O documentário mostrou a vida de Jackson, a sua infância difícil, seus 3 filhos, a sua casa e seu isolamento em um mundo particular. O documentário causou repercussão negativa para Jackson na mídia, graças às declarações do cantor durante entrevistas concedidas ao jornalista Martin Bashir, levando inclusive a segunda acusação em 2003. Alguns críticos disseram que o documentário foi mais prejudicial à imagem do cantor do que a acusação de 1993. Ainda em 2003, acusado de abuso de menor por Gavin Arvizo, Jackson negou tal alegação. Elizabeth Taylor defendeu o cantor em um programa de televisão, dizendo que ela tinha estado lá quando Gavin se encontrava na casa do cantor, assistindo televisão. Não houve nada de anormal. Nós rimos como crianças, assistimos um monte de filmes da Disney, não houve nada de estranho, nem de inapropriado. Durante a investigação, o perfil de Jackson foi examinado por um profissional da saúde mental chamado Dr. Stan Katz. O médico passou várias horas com o acusador também. O julgamento durou 5 meses, até o final de maio de 2005. Durante o julgamento, o cantor novamente sofreu de estresse e grave perda de peso, que viria a alterar sua aparência. Em junho, Jackson foi absolvido de todas as acusações por falta de provas. Depois do julgamento, Michael abandonou Neverland e se tornou recluso, e se mudou para Bahrein, a convite de Sheikh Abdullah, filho do rei Hamad bin Khalifa. O cantor disse que, apesar de amar Neverland, ele tinha trazido coisas ruins, como as acusações, para a sua vida e que nunca mais andaria com crianças novamente. Outra coletânea foi lançada em 2004, The Ultimate Collection, uma caixa com 4 CDs e um DVD. Em março de 2006, a Sony Music lançou a coletânea, o álbum duplo The Essential Michael Jackson. 2006 e 2009, fechamento de Neverland e This Is It. Em 2006, Jackson saiu do período de reclusão que estava passando em Bahrein, desde que foi inocentado em 2005 e compareceu a diversas premiações e homenagens. A primeira delas foi em homenagem realizada em maio de 2006 na MTV japonesa, durante a premiação do Video Music Award Japan 06. Nessa premiação, Jackson recebeu a Legend Award, raramente concebida a alguém devido a ele ser um dos artistas masculinos internacional que mais vendeu no Japão. Uma lenda viva da música. A imprensa, em geral, fez um enorme destaque para esse evento, devido ao fato de que foi a primeira aparição pública que Jackson fez depois da absolvição, saindo de sua reclusão no Bahrein. Michael recebeu, em 2006, 8 Guinness World Records. Entre os registros estavam o primeiro artista a ganhar mais de 100 milhões de dólares em um ano, primeiro a vender mais de 100 milhões de álbuns fora dos Estados Unidos, artista mais bem-sucedido no mundo da música, entre outros, sendo ainda cogitado como o artista mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em mais de 8 milhões de dólares. Também no ano de 2006, em novembro, Michael compareceu ao World Music Award, recebeu o Diamond Award, dado a artistas que venderam mais de 100 milhões de discos. Durante a premiação, Jackson também recebeu o 9º certificado de Guinness da semana, dado em razão das 104, na época, milhões de cópias vendidas do álbum Thriller. Numa tentativa de resgatar a visibilidade musical, Jackson, em 11 de fevereiro de 2008, a Sony BMG lançou o Thriller 25, uma edição comemorativa dos 25 anos de lançamento de Thriller, o seu mais conhecido álbum. Foram confeccionados remixes com a participação de artistas da época para compor a lista de faixas. Dentre os convidados estão will.i.am, Akon, Fergie, Kanye West. A edição especial é composta pelo CD, contendo as faixas convencionais e os remixes adicionados ao verso solo de Vincent Price e a canção inédita For All Time, e um DVD contendo os clipes do álbum e a performance de Billie Jean no 25º aniversário da Motown, em 1983, Thriller 25.
pode ser considerado sucesso comercial. Chegou à posição underline, hashtag 2, pessoal, eu cismei com underline, pessoal. Hashtag 2 nos Estados Unidos, hashtag 3 no Reino Unido e top hashtag 10 em mais de 30 países. Atingiu 3 semanas no primeiro lugar na França e duas semanas no primeiro na Argentina, na Bélgica, no Reino Unido. Foi certificado disco de ouro em 11 países. Nos Estados Unidos, Thriller 25 foi o segundo álbum mais vendido da semana de estreia, passando de 166 milhões de exemplares. Foi inelegível para o chart Billboard 200 por ser relançamento, mas entrou no Pop Catalog, no número 1, onde permaneceu durante 9 semanas consecutivas. Este foi o melhor lançamento de Jackson desde Invisible, em 2001, com um valor estimado de 500 milhões de exemplares e 2 milhões de cópias vendidas. 500 mil exemplares e 2 milhões de cópias vendidas em 12 semanas. Atualmente está entre os 10 álbuns mais vendidos do ano de 2008. Para comemorar o aniversário de 50 anos de Michael Jackson, a Sony BMG lançou King of Pop, a primeira coletânea interativa de Michael Jackson, que contou com o público para a seleção das faixas. O cantor vendeu o rancho de Neverland depois de 3 anos sem morar no lugar. No entanto, gerou controvérsia na imprensa, já que ele vendeu a propriedade para uma companhia que ele mesmo era um dos donos. Em maio de 2006, Michael se mudou do Bahrein para a cidade de Dublin, na Irlanda, onde continuou a gravar o que seria o 13º álbum solo da carreira, o primeiro desde Invisible. A previsão era que o álbum chegasse às lojas nos anos seguintes e seria distribuído pela gravadora independente Two Series Records, mas essa hipótese foi descartada mais tarde. O novo selo da gravação seria o Michael Jackson Company ENC, criada há pouco tempo. Em outubro do mesmo ano, o programa de televisão Access Hollywood teve acesso ao estúdio enquanto Michael trabalhava com o produtor e rapper Will Lamb, membro líder do grupo Black Eyed Peas. O estúdio que Michael trabalhava em Dublin era o Good Lud Residential Studios. Michael e Sony compraram em 2007 a Famous Music LLC da Viacom, que lhe concedeu direitos sobre as canções de muitos artistas famosos aí, pessoal. O tão esperado novo álbum teve o lançamento adiado para 2009. Mais concretamente, para o segundo semestre daquele ano. Michael havia trabalhado com vários produtores conhecidos, como Ted Healy, will.i.am, entre outros. This Is It seria uma série de 50 concertos que teria início dia 13 de julho de 2009, no O2 Arena, em Londres. Os shows seriam suas primeiras aparições significativas desde a bem-sucedida High Story World Tour, em 1996 e 1997. Já que em 2001, ano de lançamento do seu mais recente álbum The Inéditas, não foi realizada turnê para a promoção do álbum. Apenas 2 concertos foram realizados na cidade de Nova York para a comemoração de seus 30 anos de carreira. Os 750 mil ingressos para esses concertos esgotaram-se em apenas 5 horas após o início das vendas. Todos os ensaios para a turnê foram filmados em alta definição. São mais de 100 horas de vídeos que deram origem ao filme documentário intitulado This Is It. O filme foi produzido pela Columbia Pictures, dirigido por Kenny Ortega, e teve o lançamento mundial de dia 22 de outubro a 30 do mesmo mês. Para acompanhar o filme, a Sony lançou uma coletânea que foi sua trilha sonora. Nesta coletânea, encontrarão todas as músicas que Michael estava ensaiando para a turnê, na mesma sequência que apareceram no filme. Também houve a primeira música lançada depois da sua morte, e versões nunca lançadas de algumas músicas, além de um poema que Jackson gravou para o álbum Dangerous, lançado em 1991. A morte. Em 25 de junho de 2009, foi noticiado que Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca em sua casa na vizinhança de Woburn Hills, em Los Angeles. Os serviços de emergência médica socorreram o cantor em sua casa na tentativa de reanimá-lo. Porém, como Jackson se encontrava em estado de coma profundo, ele foi levado às pressas para o Ronald Reagan UCLA Medical Center, o hospital universitário da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.
Desde sua internação, rumores haviam se espalhado pela imprensa confirmando a sua morte. Sua morte teve uma repercussão internacional instantânea, sendo motivo de preocupação por parte de fãs em muitas partes do mundo. A morte foi atribuída a uma overdose de fármacos que Michael Jackson tinha tomado nas horas anteriores para dormir, e administrados pelo seu médico pessoal, Dr. Candy Murray. O último a ser administrado foi o anestésico Propofol, sendo que 10 minutos mais tarde, o rei do pop estava em parada cardiorrespiratória. O funeral. O adeus a Michael Jackson foi no dia 7 de julho de 2009. Primeiro, o corpo foi velado em cerimônia privada no Forest Lawn Memorial Park's Hall of Liberty, somente para familiares e amigos íntimos. Logo em seguida, o corpo foi levado por um ato público no Sparkle Center, onde 17.500 pessoas acompanharam o tributo. Estima-se que até 2 bilhões de pessoas tenham assistido o funeral pela televisão, já que as emissoras do mundo todo transmitiram o evento ao vivo. Em uma entrevista em 2021, foi revelado que Michael teve o cérebro removido para estudos antes mesmo de ser enterrado. Lançamentos póstumos. Michael, o primeiro álbum póstumo de Michael Jackson. O seu lançamento foi anunciado dia 14 de dezembro de 2010, sob o selo da Epic Records. Michael tem músicas inéditas, incluindo a anunciada Breaking News, gravada originalmente em 2007. Breaking News, a primeira música confirmada, não é um single. Segundo a Sony Music, a faixa é apenas uma prévia para o novo álbum. Segundo o cantor e produtor musical Akon, e trabalhou com Michael em várias faixas da canção Hold My Hand, é o primeiro single do novo álbum. Uma versão incompleta da música apareceu na internet em 2008, antes da morte de Jackson. Akon declarou que a faixa foi finalizada e que sentiu orgulho de ter trabalhado com o artista. Além de Akon, Michael também conta com participações especiais do rapper 50 Cent e do guitarrista Lenny Kravitz. O clipe da música de Michael Jackson, em parceria com Akon, Hold My Hand, foi lançado no dia 9 de dezembro. O filme foi dirigido por Mark Peligon e gravado na Califórnia e conta com a participação de vários fãs do rei do pop, além de algumas imagens do astro, pessoal. E vamos estar lendo aqui, hoje, 13 anos após a sua partida, 13 anos sem Michael Jackson, a brilhante carreira do artista, pessoal? Vamos ler aqui, nesse sábado, hoje, dia 25 de junho, completa 13 anos que o ícone da música pop Michael Jackson veio a falecer precocemente em sua própria casa em Beverly Hills, em decorrência de uma intoxicação por propofol e benzoadipina. Aos 51 anos, o aclamado cantor deixou uma legião de fãs ao redor do mundo, sendo considerado um dos mais importantes artistas da história da música. Além disso, a sua contribuição para a moda, para a dança, são inestimáveis para a cultura popular. Pessoal? Então essa é a história aí do grande Michael Jackson, a sua importância, a sua história não poderia ficar de fora da história dos rappers. É uma história longa, tem mais coisas ainda, pessoal. Tentei resumir ao máximo possível, aí vai ser grande, mas eu tenho certeza que vocês vão estar gostando de ver a história do King of Pop, pessoal, que infelizmente nos deixou há 13 anos, de muita saudade, mas a sua música e as suas polêmicas ficaram, pessoal? É isso aí, fechamos aqui, a série de 13 vídeos falando sobre Janet Jackson, Jackson's 5, e hoje, 13 anos após a sua partida, o grande Michael Jackson. Pessoal, quero convidar vocês a se inscreverem no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, o que vocês acham aí da história do Michael Jackson. Conte aí a sua música preferida, como é que você, que era nascido na época que Michael Jackson explodiu aí com músicas como Thriller, eu contei aqui, quando criança, ficava ansiosa aguardando os especiais do Michael, conte aí como é que foi a sua experiência com as músicas do Michael Jackson. E não se esqueça, pessoal, sigam-nos nas redes sociais e fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.